Dando continuidade à introdução da engenharia de software, nesse vídeo nós vamos falar sobre a importância da utilização da engenharia de software para o desenvolvimento de software de qualidade, sobre a importância da ética também voltada para a engenharia de software, também para a área de TI. Vamos falar sobre o que se estuda em engenharia de software e alguns mitos relacionados ao processo de desenvolvimento e também alguns mitos de software. Quando a gente fala de engenharia de software, é extremamente importante a gente entender o porquê de se utilizar. Então, vamos imaginar que eu quero desenvolver produtos de software, ou seja, softwares que sejam de qualidade. Esses princípios da engenharia de software eles são fundamentais porque possibilitam ou auxiliam a criar softwares mais robustos e softwares mais confiáveis. Quando a gente utiliza também esses princípios, a gente garante sistemas mais eficientes, que são fáceis de manter e que atendem às necessidades do usuário. Outra característica também, que é extremamente importante a gente ter em mente como profissional da área de TI, que ignorar a engenharia de software pode levar a projetos complexos, caros e com baixa qualidade. Quanto mais eu deixo de pensar nos princípios, nas técnicas que podem nos auxiliar, mas eu tenho chance de ter projetos e produtos que sejam complexos, que custam mais e que não atendam às necessidades do usuário. Quando a gente fala de engenharia de software, né, existe o e-book, que é a área de conhecimento da engenharia de software, e ele possui 12 áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a parte de engenharia de requisitos, que a gente vai ver na disciplina, projeto de software, construção, manutenção, gerência de configuração, gerência de projetos, processos de software. Inclusive, esse aqui é o tema da nossa atividade online 02, modelos de software, a parte de testes, qualidade, prática profissional, aspectos econômicos. Então, se a gente falar da área de engenharia como um todo, o e-book, que é essa área de conhecimento, ele tem essas 12 áreas, né, que norteiam o conhecimento voltado para a área de engenharia de software. No decorrer da disciplina, a gente fala um pouco sobre alguns desses itens aqui, a gente fala sobre qualidade, a gente fala sobre teste de software também, fala sobre a parte de projetos, fala sobre requisitos também, mas são temas que vocês veem durante todo o curso, em disciplinas variadas do curso. Eu queria abordar com vocês também a importância da ética, né, na engenharia de software. Quando a gente pensa em tecnologia hoje, a gente percebe que nós somos a base de todas as outras áreas de conhecimento. Ou seja, a tecnologia hoje ela é a base de conhecimento. Se eu tirar a tecnologia da educação, é difícil lidar com a educação hoje sem tecnologia. A saúde, por exemplo, a área de advocacia, direito, enfim, todas as áreas hoje têm a tecnologia como a sua base, ou seja, utilizam a tecnologia como meio para aquisição do conhecimento, para a execução de suas atividades. Existem algumas características que são primordiais quando a gente fala de ética e engenharia de software. A primeira é a questão da confidencialidade. Então, você, profissional de TI, eu, profissional de TI, nós temos que ter ética em relação aos sistemas que nós desenvolvemos, as informações que nós trabalhamos. Então, isso é extremamente importante. Quando a gente fala de confidencialidade, a gente deve respeitar naturalmente a confidencialidade dos empregadores ou clientes, independente de ter sido ou não assinado um acordo formal. Então, às vezes, você não assina um documento formal, mas trabalhando na área de TI, a gente tem que ter preocupação com essa questão da confidencialidade. Outra questão ética é a competência, que não se deve deturpar o nível de competência, não aceitando conscientemente um trabalho que esteja fora da competência profissional. Então, vamos imaginar que eu, Juliana, trabalhei como Product Owner por alguns anos em empresas. Se eu não tenho a competência necessária, se eu não tenho conhecimento, de forma ética, eu não posso aceitar aquele emprego profissional, aquela atuação profissional. Então, isso é uma característica também extremamente importante, uma questão ética importante, não só como profissional de TI, mas aqui a gente está voltando para a nossa área. Outra questão ética também é os direitos de propriedade intelectual, né?
A gente deve ter conhecimento de leis locais a respeito da propriedade intelectual, aí como patentes, copyright aqui. E a gente tem que ter muito cuidado também para garantir que essa propriedade intelectual dos empregadores e clientes seja protegida. Então, isso é uma característica extremamente importante quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas, quando a gente fala aplicações web, aplicações mobile. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Outra questão ética, né, voltada para a engenharia de software é mau uso do computador. A gente não deve usar habilidades técnicas para fazer mau uso do computador, nem nossa, nem de outras pessoas, né? Esse mau uso varia de relativamente trivial, por exemplo, jogar videogame em uma máquina do computador da empresa, e até extremamente sério, que é disseminar vírus. Então vamos imaginar a seguinte situação: eu trabalhava de forma remota para uma empresa de Florianópolis e eu tinha uma máquina que era da empresa. Então, por exemplo, se eu fico assistindo vídeos que não são do trabalho, eu estou fazendo mau uso do computador. Se eu jogo videogame, eu estou fazendo mau uso do computador, porque o objetivo daquela máquina era executar minhas atividades profissionais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Agora, eu queria abordar com vocês alguns mitos, né? Primeiro, do processo de desenvolvimento ou gerenciamento de software. Quando a gente fala de mito, mitos são algumas informações que são geradas ou equívocos, né? Que são impulsionados por uma falta de compreensão. E eu queria desvendar esses mitos com vocês para a gente ter projetos bem-sucedidos e expectativas realistas, conversar um pouco sobre isso. Então, vamos imaginar, se eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo um software, eu tenho uma equipe de 3 pessoas e eu preciso entregar mais rápido, e a gente já está na metade do desenvolvimento. Se eu adiciono mais pessoas, se o projeto já iniciou, é um mito a gente achar que adicionar mais pessoas isso vai agilizar. Então, assim, quando a gente planeja um projeto, a gente já tem que planejar desde o início a equipe que vai trabalhar naquele projeto. Porque se durante o projeto eu inserir outras pessoas, isso não garante que o projeto vai ser mais rápido. Por quê? Essas pessoas já estão na metade do projeto, repassar o que está sendo feito para outras pessoas que vão entrar, isso vai demandar um tempo. Então, é um mito a gente achar que incluir novas pessoas com o projeto em andamento, com o software em desenvolvimento já, que isso vai acelerar um processo, que isso vai acelerar a entrega. Outro mito também um plano geral e objetivos vagos são suficientes para começar a escrever um código. Os detalhes podem ser preenchidos depois. Vamos imaginar que você, um cliente, quer que você desenvolva um aplicativo, ele tem uma padaria, uma panificadora, e quer que você desenvolva um aplicativo para que as pessoas peçam os produtos de forma online e você realiza aquela entrega. Tem muitas pessoas que acham que se eu conversar com aquele cliente pelo telefone, pegar umas informações superficiais, já é o suficiente para começar a desenvolver. Isso é um mito. Tem gente que acha que não, vou pegar inicialmente, depois eu já vou e já começo a desenvolver e depois eu converso com ele. Então é importante a gente entender esses requisitos ou essas informações desde o início. Porque se eu não defino o escopo, o que é o escopo? É o que vai pertencer e o que não vai pertencer ao desenvolvimento daquele software em termos de funcionalidade. A gente também vai falar sobre isso depois. Mas se não fica claro o que o meu cliente quer, eu posso correr o risco de estar desenvolvendo alguma coisa que não é a necessidade dele. Então é um mito a gente achar que ter objetivos vagos, entender vagamente para depois compreender melhor, isso é real, que isso vai ajudar. Isso é um mito, tá? Outro mito é que os requisitos do projeto mudam continuamente, mas as mudanças podem ser facilmente acomodadas porque o software é flexível. O software é sim flexível, mas acomodar mudanças tardias no processo, no projeto, isso é caro. Então, por exemplo, vamos supor que você começou a desenvolver um sistema e quando está no início, se o cliente fala que quer mudar alguma coisa, é mais fácil, porque é pouca coisa a ser alterada, é mais barato. Agora, se o cliente te fala depois de 2, 3 semanas que você está desenvolvendo, você tem que voltar e refazer muita coisa e isso acaba ficando mais caro. Então, é um mito a gente achar que é fácil acomodar mudanças no projeto durante o desenvolvimento.
Outro mito é que a engenharia de software nos fará criar documentação volumosa e desnecessária, que inevitavelmente nos retardará. É, é, é incorreto gerar grande documentação, mas não quer dizer que utilizando a engenharia de software eu vou ter um excesso de documentação. Eu vou criar uma documentação mínima necessária para poder a gente ter a documentação desse software, entender a sua evolução e depois, quando a gente for manter, ficar mais fácil realizar a manutenção desse software. Outro mito: o único produto passível de entrega em um projeto de software é o programa em funcionamento. Não é só isso, né? Quando a gente fala de software, a gente tem que entregar, além do código funcional, a gente tem que ter o desenho das interfaces, da tela, documentação de requisitos, testes também, às vezes manual do usuário. Quando você vai num site, às vezes que você tem dúvida, tem as FAQs ali, perguntas frequentes. Aquilo ali também faz parte da documentação. Aí fala, para que eu quero a documentação se o que é importante para o usuário é só utilizar o sistema? É importante também eu ter artefatos, documentos para poder facilitar a manutenção do software, porque esse software evolui e eu vou ter que dar manutenção nesse software. Vou ter que corrigir um erro, um defeito possível que possa acontecer. Então, isso é um mito, a gente achar que só o código é suficiente ali, que é uma entrega. E aí tem outro mito também, que é: se terceirizarmos o projeto de software, podemos simplesmente relaxar e deixar a empresa externa realizá-lo. Se eu terceirizo um software, eu preciso acompanhar o desenvolvimento desse software. Vamos imaginar que o cliente me contratou a Juliana, e eu vou e contrato a empresa do João para fazer o software para mim. Então, eu preciso acompanhar o que o João está fazendo, né? Ter um acompanhamento contínuo, manter uma comunicação clara, porque quem vai responder para o cliente sou eu, porque eu fui a contratada, apesar de ter terceirizado esse serviço. Um outro mito é: um software é bom apenas para grandes empresas. Isso é um total mito. Existe software de gestão que são utilizados para grandes empresas, mas também existem softwares que podem ser desenvolvidos para pequenas empresas e que geram crescimento, geram uma vantagem competitiva, geram vantagens para essa empresa. E aí é que eu queria falar também sobre os mitos do software, né? A gente falou sobre os mitos do processo de desenvolvimento. Um mito é que o software se desgasta com o tempo como hardware. Quando a gente fala de software, se eu pegar, por exemplo, um computador, um notebook, a forma do notebook se desgastar é diferente da forma do software se desgastar. Eles se desgastam, né? O software ele não se desgasta fisicamente. No entanto, vão acontecendo mudanças, evoluções, tanto em hardware quanto em outros softwares ali, que a gente precisa oferecer uma manutenção no sistema. Então, toda vez que a gente fala de software, essa manutenção é um ciclo contínuo dentro do processo de desenvolvimento. Mas a forma de se desgastar do software é totalmente diferente da forma em que o hardware se desgasta. Outro mito: só é possível verificar a qualidade do software na hora da execução. Isso é um mito, porque quando a gente fala de ciclo de vida, é o processo, as etapas de desenvolvimento. Eu posso avaliar essa qualidade durante todo o processo. Existem diferentes tipos de testes que tem como a gente validar a qualidade antes mesmo de executar aquele software, de entregar aquele software ali. Então, existe o que a gente chama de revisão de código, análise estática, verificação do design. Então, assim, é um mito achar que a gente só consegue validar a qualidade do software na hora da execução. Outro mito: todos os softwares para o mesmo fim seguem o mesmo padrão ou são todos iguais. Existem várias opções de software com diferente funcionalidade, arquitetura. Então, cada solução ela pode ser adaptada a diferentes necessidades de contexto de negócio. Não há uma solução tipo tamanho único que vai atender a todas as necessidades. Outro mito é: softwares não são seguros e promovem risco aos seus dados, né? Desde que eles sejam bem desenvolvidos. Isso é um mito. É possível sim desenvolver softwares com foco em segurança, usando criptografia, enfim, isso é um mito, tá? Então, compreender essas realidades ajuda a gerenciar as expectativas, ter projetos com maior qualidade.